Olá amigos do canal Spook Houses Casas Assombradas, Rodrigo aqui novamente para mais um vídeo dos 50 bilhões de fatos sobre a vida do tio Spook. Bom meus amigos, como todo mundo sabe, esta playlist conta um pouco sobre a minha vida e eu vou contando para vocês à medida que eu vou lembrando, né? Afinal, são 43 anos de existência do tio Spook, muita água desceu a montanha, muita coisa aconteceu. E eu vou lembrando de algumas histórias. Algumas eu vou colocando, inserindo em alguns contextos, outras eu vou tentando seguir uma sequência mais lógica, tá bom? Mas a última história que eu contei pra vocês foi um adendo que foi uma viagem dentro da casa dos meus vizinhos da Alemanha, que realmente houve a primeira manifestação fora da minha casa. Porque até então eu não imaginava que isso tivesse realmente acontecido no mundo para fora. Para mim era tudo dentro do meu quarto, as aparições no corredor, as situações de desconforto acontecendo dentro da minha casa, e isso obviamente gerava uma situação conflitante, porque para uma criança, sei lá, 10, 12, 15 anos, pelo menos na minha época, 15 anos ainda era uma criança, né? Hoje em dia, crianças de 15 anos não existem mais. Mas, na minha época, com os 15 anos de idade, ainda era um mundo incógnito, um mundo de fantasia, um mundo de questionamentos, dizendo, cara, eu tô vendo um cara aqui no meu quarto, eu tô vendo alguém se manifestando no corredor, sons estranhos acontecendo na minha casa, o que era aquilo? E, obviamente, era inacessível dizer isso ao meu pai, ou à minha mãe, ou qualquer um da minha família. Por quê? Porque em 1975, 1985, até 1990, era muito difícil a abertura que nós tínhamos dentro desse universo. Tudo que se remetia ao mundo espiritual, ou era macumba, ou era trabalho, ou era realmente algo que assustava as pessoas. E, deveras, é verdade, assustava e muito as pessoas. Mas eu precisava tomar coragem, eu precisava começar a dar os meus primeiros passos no mundo espiritual, ou pelo menos para entender e aprender, principalmente a me defender, que o que a maioria nunca começa. Todo mundo começa o quê? Eu quero me comunicar com o mundo espiritual. Aí já vai a brincadeira do copo, o tabuleiro Ouija, todas essas melecas. Eu, aos 16, 17 anos, quando eu comecei realmente a tomar consciência desse universo, o que eu queria era dormir em paz. Era o que eu mais queria mesmo. E acho que até hoje o que eu mais quero é conseguir dormir, o que é muito difícil. Mas eu comecei então a procurar estudos, material, buscar ajuda em centros espíritas. Quando eu comecei a ir no centro espírita, o da Luz Divina, né, o que fica no bairro do Itaim, na Horácio Laffer, eu busquei primeiro entender os livros, as obras de Allan Kardec. Como eu fui a primeira vez tomar o meu passe lá, e isso a gente já apresentou em vídeo para vocês, eu comecei a comprar os livros de Kardec, então comecei a ter acesso às obras, o livro dos médiuns, dos espíritas, o Evangelho segundo o Espiritismo, e comecei a entender como era o princípio de comunicação entre o mundo da matéria e o mundo espiritual. As obras de Kardec realmente são o primeiro passo que devemos tomar dentro desse mundo espiritual, tá? Eu acho que foi realmente um alicerce muito bom, mas depois eu percebi que tinham mais coisas interessantes dentro do universo para que nós pudéssemos aí começar a entender. Mas, para aqueles que não conhecem, não têm a menor noção e querem entender uma doutrina, vale muito a pena ter acesso aos livros de Kardec, tá? Principalmente esses que eu citei. Eu comecei a ler e comecei a devorar esses livros. Obviamente eu escondia esses livros da minha família. Por quê? Porque meu pai sempre foi uma pessoa muito ligada à matéria. Ele não tinha obrigação de ser uma pessoa religiosa. Naquela época, em 1980, nós tínhamos problemas financeiros sérios, né? As famílias estavam buscando se enriquecer, seja por meio do comércio, da economia, por meio do mercado financeiro.
E muita gente precisava de dinheiro para poder se alavancar na vida, cuidar da família. Afinal, a maioria dos meus vizinhos, por exemplo, tinham sempre 2, 3 filhos. Nunca ninguém tinha um único filho. A maioria buscava ter uma família maior, que era o sonho realmente de vamos dizer assim, toda família tradicional, não é? Comprar sua casa, crescer a sua família, ter seus animaizinhos de estimação e ter uma vida tranquila, ligado, obviamente, ao mundo material, não ao mundo espiritual, né? Eu lembro que eu assisti um filme chamado Bigger, Faster, Stronger, que era um vídeo de musculação, um vídeo de academia, e o rapaz que protagoniza o vídeo, que é uma espécie de um documentário, ele sai fazendo pesquisa de campo sobre os ídolos americanos, né? O Sylvester Stallone, o Arnold Schwarzenegger, o Lou Ferrigno, os grandes astros da musculação. E o pai dele olha para ele e fala, cara, o verdadeiro herói não é isso que você vê no cinema. O verdadeiro herói é o pai de família que está ali trabalhando, honrando suas contas, podendo educar seus filhos, podendo ter os seus filhos longe das drogas, longe dos vícios e zelar pela sua família. Eu falei, pô, e eu vi esse filme, sei lá, uns 5 anos atrás, eu falei, é real. Isso espelha muito meu pai na época. Então, eu comecei a buscar uma educação espiritual já aos 16, 17 anos. Mas a educação espiritual naquela época até deveras era muito legal. Por quê? Porque nós tínhamos que ir a algo chamado livraria. O que muitos jovens só vão na livraria na parte de informática, nós íamos na livraria na parte de livros, para pegar os livros mais legais. Da parte de autoajuda, ou de religião, ou de esoterismo. Na época tinha as livrarias chamadas Lenda Lenda, e as livrarias Lenda Lenda eram sensacionais, porque elas traziam livros importados, traziam livros que nós nunca teríamos acesso aqui no Brasil, e eles faziam essa parte. E era muito legal toda essa educação espiritual que foi conquistando o mercado. Então, eu lembro que um dos primeiros livros que eu tive acesso, além, obviamente, dos livros da doutrina espírita, foi um livro de um escritor brasileiro chamado J.J.R. Abraão. E esse cara eu conversei com ele, eu acho que 10 anos depois, 15 anos depois, tá? Foi uma história incrível, né? Porque o mundo ele é muito curioso dentro desses aspectos. Eu comprei o livro sobre o que é magia dele. Ele é um escritor brasileiro, tá? Ele é um cara que, eu acho que ele é jornalista, historiador e um dos grandes caras ligados à Madras, a editora Madras hoje em dia, que consegue traduzir os livros sem erro algum, tá? Livros da Alemanha, né, em alemão, livros em inglês. O cara, ele é a referência hoje no mercado. Mas eu comprei um livro dele chamado O que é Magia, foi o meu primeiro livro dentro desses assuntos, e o prefácio foi escrito pela Rita Lee. E ele explica sobre o que é magia, como surge a palavra magia, alguns itens cerimoniais, e eu achei curioso e eu comecei a buscar conhecimento por meio desses livros, tá? Então eu ia direto nas livrarias e juntava a minha mesadinha. E ao invés de gastar com besteira, com tranqueira, eu sempre juntava para comprar livros. Então eu ia mantendo uma biblioteca em casa de livros que eu ia comprando de assuntos diversos, ou pegando emprestado de gentes da escola, ou na época também do cursinho que eu acabei fazendo. Então eu sempre tive acesso à literatura. E aquilo começou a despertar a minha consciência para o mundo espiritual. Então as manifestações que eu assistia em casa, que via junto com meu pai, ou no meu quarto, ou mesmo no corredor à noite, elas começaram a se fazer mais claro em minha mente. Então eu comecei a entender melhor o porquê das manifestações, obviamente com certo medo, porque eu não sabia até onde essas energias iam se potencializando ou poderiam ser mais agressivas à minha pessoa. Então eu sempre falo para os jovens do meu canal, se vocês querem realmente aprender isso, hoje, obviamente, o YouTube ele é uma ferramenta incrível, onde tem aulas muito legais, mas a livraria ainda é um grande polo de conhecimento. A editora Madras é uma editora muito legal, eu recomendo muito que vocês vão
E tenham bom senso na hora de pegar os livros, tá? O que é bom senso? Entendam, leiam, pesquisem, tomem cuidado com assuntos mais delicados de magia, de esoterismo, tomem muito cuidado com as armadilhas que alguns livros possam te levar, e alguns realmente te levam. Eu tive alguns livros que remetiam sim às armadilhas, a erros que poderiam induzir a pessoa a cair de cabeça no mundo espiritual e surtar, e não conseguir mais voltar dentro desse universo. E realmente a pessoa entra num processo de esquizofrenia pesado, tá? Tem, infelizmente, alguns médiuns brasileiros que entraram nessa paranoia e não saíram até hoje. Então tome muito cuidado com o livro que você traz para sua casa. Há muito tempo atrás existia uma frase que era assim: a cada página de um livro que você vira é uma janela que você abre, uma porta que você abre. E essa porta, obviamente, é de mão dupla, ou seja, quando você olha para essa porta e você adentra esse universo também entra dentro do seu universo. Então tome muito cuidado com os livros que vocês levam para casa. Mas, bom, depois, obviamente, desses sustos que eu levei da casa do meu vizinho e algumas manifestações que estavam acontecendo em casa, o clima em casa continuou ficando estranho, vamos colocar dessa maneira. Por quê? Porque os toques, né, os horários de recolher continuaram a existir. Então, 10 horas da noite, a gente ainda tinha que estar na cama. Meu irmão já era mais espertinho, né, do que eu, então ele gostava um pouco mais de ficar aprontando em certos horários, trazia os amigos da escola, ficavam na rua jogando futebol até tarde, e isso aí corriam certos riscos, tá? Que tipo de riscos? Vamos dizer que quando a gente tem uma pessoa que sabe o toque de recolher e não aceita muito bem isso, sabe que existem regras dentro de casa, sendo elas impostas, obviamente, pelo meu pai ou pelo mundo espiritual, o mundo espiritual vai cobrar dele ou vai para cima dele dizendo: cara, por que você está fora da cama nesse horário? Eu achava muito estranho, por quê? Quando eu fui morar sozinho, quando eu saí de casa, eu percebia que existia, assim, alguns toques de recolher, principalmente em algumas épocas do ano, principalmente seja Páscoa, o Natal ou algumas festas, dava para perceber que a energia da casa mudava. Então, os universitários, que eu chamo hoje, mas na época alguns protetores, eles pediam para que as pessoas realmente se recolhiam. Então eu, como já escutava e já tinha contato com eles, sabia que existia a necessidade de me recolher, ou seja, se preserva no seu quarto porque as entidades vão circular e elas têm a liberdade para isso. E é uma coisa que vocês têm que entender. Independente de vocês colocarem olho grego, crucifixo na porta, a imagem da Santa, sei lá, a Virgem Maria, a Santa Virgem de Lourdes, ou o que vocês quiserem, as energias elas vão circular tranquilamente, tá? Hoje, muitos pacientes que eu atendo, eu vejo que na própria casa dessas pessoas tem lá a imagem da Virgem Maria, Santa não sei o que, crucifixo na parede, e existem criaturas que nem se importam com isso. Então, tome muito cuidado, porque naquela época, a única coisa que eu tinha como um alicerce de proteção, para quem realmente assiste essa playlist, lembra que era um terço que eu recebi da mão do padre, que eu fiz a primeira comunhão. E ele ficava pendurado na cabeceira da minha cama, e qualquer momento que eu realmente tivesse ali aflito, eu segurava e já começava: Pai Nosso que estás no céu, santificado, já rezava. Naquela época eu era católico praticante, então praticante porque eu lia a Bíblia e fazia as minhas orações lendo os salmos, eu fazia sim. Tá? Porque eu sabia que era a única fé, o único alicerce que eu tinha na época para me garantir era aquilo. Então eu tinha que segurar com unhas e dentes aqueles livros sagrados. E a Bíblia sempre ficava do meu lado. Então, eu sempre respeitei, sempre busquei um limiar entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então eu me recolhia, levava meus livros para o quarto, lia, me dedicava aos estudos. Meu irmão se expunha muito mais ao mundo, gostava mais de sair com os amigos, jogar bola e tudo mais, mas eu sempre respeitei. Então houve uma cumplicidade
Porque à medida que eu ia lendo, eu ia entendendo, o mundo espiritual se abria e ficava mais claro à minha mente. E aí os guias, os protetores, entre aspas, protetores, porque isso depende do nosso livre-arbítrio, ok? Então não adianta você cometer um crime e achar que Deus vai te proteger porque você tem anjo da guarda. Não, não vai. Ele simplesmente vai se afastar porque você cometeu um crime, um pecado contra o ser humano. Então eu respeitava e nós tínhamos um limiar. Esse limiar era curioso. Então, à medida que eu respeitava, eles me respeitavam. E é isso que vocês têm que entender. O mundo espiritual, ele é recíproco. Muitas pessoas me perguntam, dizendo, poxa, tio Spook, como é que eu faço, né, para mantê-los longe ou para tirar essas energias de mim? Se você não é recíproco, você nunca vai tirá-los de você. Se você não tem uma educação espiritual, se você não tem bom senso espiritual e um bom senso na sua vida material, respeito ao seu pai, à sua mãe, respeito à dignidade, ao caráter, eles vão continuar frequentando a sua casa, vão continuar te amolando, vão continuar ultrapassando o limite que você impõe. Então nós tínhamos um limite. No meu quarto, eu lia os livros, mantinha sempre os universitários comigo ou aqueles protetores e as energias ficavam fora do meu quarto enquanto eu estava lá. Eu escutava elas andando pelo corredor. Eu sentia a presença delas na porta e eu ainda sentia a respiração delas 2, 3 horas da manhã, bufando na porta, dizendo eu queria entrar. Mas como o meu quarto, os protetores criavam uma energia já de respeito, dizendo o Rodrigo está aqui, está lendo, ele está seguindo o caminho certinho, por favor não amolem ele. Os ataques até que foram mais respeitosos, eles tinham que acontecer, sem dúvida, porque faz parte de um crescimento espiritual, mas houve muito respeito por parte deles e hoje eu percebo isso. Na época eu achava uma grande covardia, mas hoje eu consigo entender que houve a necessidade para me transformar em quem eu sou hoje. E muitos nunca perceberam isso. Então as pessoas me mandam e-mail dizendo, tio Spook, eu sou atacado constantemente. Cara, isso faz parte do seu crescimento espiritual. Reflita sobre a sua vida, busque conhecimento, busque saber. Entre em um centro espírita, busque estudo. Eu não vou ensinar ninguém a nada. As pessoas têm a sua jornada, têm a sua busca, têm que mostrar ao universo que está realmente buscando esse conhecimento e não indo ali pegando um conhecimento ali, um outro, sem realmente entrar dentro desse universo para aprender alguma coisa. Não adianta ir pescando informações por aí, sendo que vocês não mudam a vida de vocês. Isso é importante. O conhecimento, ele torna-se um poder. Então, eu busquei conhecimento. Este foi o primeiro livro que eu tive, foi um livro de magia, tá? Não me arrependo de ter adquirido esse livro, foi um livro muito legal. Cheguei a conversar com o J.R.R. Abraão e ele conhece muito bem alguns conhecimentos que eu possuo e que hoje tornam-se limitados, tá? O J.R.R. Abraão conhece alguns mestres das Filipinas, eu conversei com ele e foi muito legal, mas depois eu vou contar para vocês mais à frente como foi essa conversa com esse incrível escritor, a qual eu, mesmo não conhecendo, eu tenho um respeito muito grande pelo caminho que ele seguiu, esse caminho de conhecimento que é muito, muito difícil. E ele foi um cara que infelizmente caiu de cabeça no mundo espiritual e não mais voltou. Bom, eu espero que vocês tenham entendido o recado. Esse foi só, vamos dizer assim, um preenchimento de um espaço para que vocês entendam o que e como deve ser seguido, procedido dentro da imersão no mundo espiritual. Os primeiros passos que vocês devem seguir, os primeiros conhecimentos. Busquem realmente se alicerçarem, busquem uma escola esotérica, busquem pessoas que possam ensiná-los. Mas lembrem-se, ninguém vai ficar segurando a mãozinha de vocês para o resto da vida de vocês. Vocês têm que correr atrás do seu conhecimento se vocês querem. Se vocês querem aprender sobre o mundo espiritual, evoluírem cada vez mais como ser humano, é uma busca de uma vida inteira.
A espiritualidade, ela não para, ela não cessa quando você realmente está buscando, querendo aprender, querendo mudar o mundo, querendo evoluir como ser humano. Vocês vão evoluir até o último suspiro de vida de vocês, tá? Não adianta vocês comprarem um livro de magia, botarem embaixo do braço, uma varinha na mão e sair por aí jogando pozinho de pirlim-pim-pim nos outros, porque vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Busquem diversas opiniões, diversos conhecimentos, diversas escolas esotéricas para que vocês possam ter uma bagagem ampla para ter discernimento quando surgir realmente um problema, surgir questões que vocês precisam utilizar de qualquer ferramenta junto ao mundo espiritual, tá bom? Bom, se vocês gostaram desse vídeo, deixem seu like, deixem seu joinha, deixem o seu curtir, compartilhem este vídeo para as pessoas que querem conhecer o mundo espiritual, necessitam aprender cada vez mais sobre a jornada dentro desse universo. Não se esqueçam da nossa lojinha casasassombradas.com.br, dê uma olhada lá, por favor, tem coisas muito legais para vocês e fora que ajuda o canal cada vez mais a crescer, tá bom? Muito obrigado a todos e vejo vocês então nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.